Sejam muito bem-vindos ao Pod da Biene. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E para o tema de hoje nós vamos falar sobre residência multiprofissional, não é? E para esse tema nós temos dois convidados. Eu vou apresentar o primeiro deles. O primeiro deles é o João Paulo Victorino, natural de Ribeirão Preto, enfermeiro com graduação sanduíche na Universidade de Alberta, no Canadá. Possui residência e pós-graduação em terapia intensiva, titulado em terapia intensiva pela ABENT e atualmente doutorando em ciências da saúde e docente de pós-graduação e o pai do Vinícius. Vinícius? Não, Vicente, o papai pai do do Vicente. Quantos anos o Vicente tem? Vicente tem 1 ano e 4 meses. Ah, seja muito bem-vindo. 1 ano e 4 meses, bebê. A gente vai precisar fazer um podcast dos papais e auaus, né? É, que são muitos, né? Ó. E aqui na sua frente, toda de rosa, maravilhosa, Joandra Marques, também conhecida como Jo, nascida em Irecê, no sertão da Bahia, enfermeira, especialista em terapia intensiva, já atuou nos melhores hospitais de São Paulo, titulada em terapia intensiva pela Bente, influenciadora digital, dona da página Diário de UTI e agora também é coach dos candidatos para a prova de titulação da Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva. Meu Deus, que mesa que é essa? Sejam muito bem-vindos aqui, ó. Muito bem-vindos, Obrigado. maravilhosos. Obrigada. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema, né, adorado e odiado por muitos, né, e muito pedido, muito mesmo nas caixinhas, que é a residência multiprofissional. Para quem não sabe, né, a residência multi, ela é uma modalidade de ensino de pós-graduação, né, lato sensu, que é destinada aos profissionais de saúde. Muita gente acredita que residência é só residência médica, né? Então, hoje nós estamos aqui para quebrar o primeiro tabu. E também ela é caracterizada pelo ensino durante o serviço, né? Então, muita coisa aí pra gente conversar a respeito desse tema hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, o MEC, da Educação, perdão, o MEC, são 168 instituições credenciadas com uma oferta de 827 programas de residência multiprofissional pelo país. E no último ano foram financiados 4.330 bolsas de residência, bastante, né? Muitos residentes. E aqui, mas eu tenho certeza que aqui tá muito bem representada essa Exato, mesa com esses exato. maravilhosos. Então, para aproveitar, temos 2 enfermeiros aqui, vou começar pelas mulheres, mas queria saber, né? Como foi que você escolheu enfermagem, Joandra? Como que tudo começou? Lá em Irecê. Lá em Lá no Irecê. sertão da Bahia. É, Irecê. Oi, gente. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês. E tô muito feliz com essa oportunidade, Joãozinho, meu amor. A gente se conheceu durante a prova de título, né? A gente dividiu aí as angústias. Muitas. Então, foi um prazer. Quando a Andressa me falou que você vinha, nossa, eu fiquei muito feliz. Então, hoje a gente vai fofocar bastante aqui. Mas você é a tataravó dele na árvore da residência genealógica Sou ali. tataravó. É. Exatamente. Eu sou um eterno calor. Só devo obedecê-lo. Ai, meu Deus. Mas, gente, assim, a enfermagem que me escolheu, na verdade, né? Porque eu fui de dança, artes cênicas, engenharia civil. Eu pensei em várias coisas. E daí, quando eu passei no vestibular, eu passei em engenharia civil e em enfermagem. E aí foi aquela loucura, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque são áreas bem distintas, Sim. né? E aí escolhi enfermagem e no primeiro semestre me apaixonei. Era aquilo mesmo que eu queria fazer. Na infância, na verdade, a gente relaciona muito o cuidado ao profissional médico, né? Sim. E durante a minha infância, lá no interior, era assim. Então, né, minha família sempre falava, minha mãe sempre falava sobre isso. Então, eu achava que quem cuidava era o médico. E aí, pensava também na medicina, né? Pensei em medicina. E aí, quando chegou a adolescência, não, quero fazer artes cênicas, quero fazer dança, quero fazer alguma coisa. E aí, minha mãe, de jeito nenhum. E aí, fui indo para essas áreas, né? Daí eu descobri que o profissional que está relacionado diretamente com o cuidado é, de fato, o enfermeiro. E aí, quando eu conheci o processo de trabalho do enfermeiro, eu entendi que realmente era aquilo, né? E aí eu digo para todo mundo que é muita sorte, porque é muito raro você conseguir, tão cedo, encontrar o seu dom. Exato. Porque todo mundo vê, quem encosta em mim, que vai conversar comigo, já quer ser enfermeiro também, já quer ir para UTI também, porque eu sou muito apaixonada. Então, assim, eu tenho muita sorte
de ter encontrado logo cedo a enfermagem e ter essa certeza que é o que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Não, Com e é certeza. muito bom, porque não é todo mundo que consegue tão rápido, quando entra na faculdade, falar, não, é isso que eu queria. A Exato. maioria dá ali né, Uma tô volta. gostando, mas será que é isso, né? E desde o começo, né? Teve essa Exatamente. vontade. Foi, assim, amor à primeira vista pro resto da vida, com certeza. E amor à primeira vez também pro João, como é que foi? Foi. Foi um pouquinho diferente pra mim. A minha primeira escolha foi Química Forense. Tudo a ver, ô, João. Né? Então, eu estudei no primeiro ano, no último ano do ensino médio, pensando em prestar Química Forense. Mas teria que morar fora, meus pais ainda não queriam desagarrar do filhinho Sim. mais novo. E a minha professora de biologia, ela era enfermeira. E aí, uma vez conversando, dizendo que eu tinha bastante proximidade com a área de biológicas, e essa era uma certeza que eu tinha, eu sempre gostei muito disso. Ela falou, João, pensa na possibilidade de enfermagem. Sim. Eu falei, bom, não conhecia ninguém que tivesse feito, não tinha contato com ninguém da área. Prestei, passei. Antes, cheguei a passar em Química Forense, mas não me matriculei, justamente por essa questão de ter que morar fora. Meus pais não concordavam a princípio. E acho que foi uma boa decisão por parte deles. Prestei enfermagem, passei. E eu acho que logo na primeira semana, na semana de recepção, quando a gente conhece um pouco da estrutura da faculdade, eu conheci a Liga de Transplante. Ai, que legal. E ali foi o match perfeito. Então, eu entrei na faculdade, entrei participando da Liga de Transplante. E foi na Liga que eu fui me direcionando até chegar na terapia intensiva. Então, acho que foi um caminho bem desenhado, assim, pelos astros, ou sei lá quem, pra dizer que não, que era aquilo mesmo. E, enfim, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. A gente sempre faz questão de fazer essa pergunta, porque a gente tem um público até que grande de graduandos, né? E a gente sabe que às vezes as pessoas têm decisões a respeito, né? De se está na área certa, né? Se sim, se não. E é legal que a gente sempre conta, né? Dicas, igual o João falou agora, tem liga, e a gente vai abrindo essas janelas, né? Sim. Talvez nas pessoas que estejam um pouco desencontradas ali na graduação, ou até antes, né? As pessoas que estejam pensando em entrar na área da saúde. Porque eu acho que a nossa área é tão mal falada às vezes, que é importante a gente Sim. trazer bons exemplos. Exato. Com certeza. Penso a mesma coisa. E é bom que você acha rápido, né? Eu lembro que quando eu fui pra faculdade, eu demorei um pouquinho pra me achar, mas eu consegui falar, eu gostei disso na aula de anatomia, acredita? Adorei Acredito. pegar aqueles pedaços. Essa é a verdade, adorei, foi um momento. Oi, tudo bem? Serial killer, né? Que horror. Nossa, lembrei daquela série lá daquele cara, como é o nome? Jeffrey, não sei quem. Aquela série de terror aterrorizante aí, ó. Hannibal, é isso mesmo. Aí, ó. Nossa, Olha aí, ó. Medo. Mas ele babado. comia, eu não como não. Só mata. Ai, que horror. Gente, em que momento, né? Não sei se foi durante a graduação ou não, surge a ideia de fazer residência. E aí, João, quando apareceu isso? O meu foi bem no último ano. Lá na faculdade onde eu estudei, a gente sempre tem, desde o início do curso, muito estímulo à pesquisa. Legal. E eu sempre gostei muito. Então, do primeiro ano para frente, durante os 5 anos de graduação, eu sempre fui muito próximo à pesquisa. E é algo que eu gosto muito até hoje. Então, sempre quando eu pensava no meu planejar pós-graduação, eu me via no doutorado, me via no mestrado, no doutorado, enfim. Então, eu me preparei durante a graduação toda pensando nisso. Mas no último ano, quando a gente faz o estágio curricular, que a gente permanece mais tempo na assistência, eu fui na terapia intensiva, então eu passei praticamente o ano todo em uma unidade de terapia intensiva, unidade de cuidado cardiológico, lá do HC de Ribeirão Preto, e eu me encontrei na área. Mas ainda assim eu tinha certo receio, eu não sabia se eu queria trabalhar na assistência. Porque a minha visão de assistência era aquele meu mundo de Ribeirão Preto. Sim. Então, um mundo pequeno, restrito, enfim, dentro de um hospital-escola muito grande, mas com as suas restrições. E eu lembro que a minha orientadora, ela advogada, não era enfermeira. Quando eu fui compartilhar isso com ela, ela falou, João, as portas estão sempre abertas, presta a residência, vá conhecer uma outra realidade e vê. Se você sai bem, ótimo. Se não, volta, faz o doutorado que você sempre quis e tudo bem. Vai. Fiz, vim para residência, agora estou no doutorado, mas eu vi que o caminho tinha que ser esse mesmo, não poderia ter feito na ordem contrária. E apesar de todas as dificuldades, eu acho que é algo que deveria ser, assim... Obrigatório. Obrigatório. A palavra é essa. Obrigatório.
E Porque aí, faz Joandra, o que te fez atravessar o país, né? Que foi quase isso. Menina, foi mesmo, viu? Comigo foi parecido com o do João, assim, em relação a ser no finalzinho da faculdade também. Eu ainda não penso muito em ir para a área acadêmica, mas parece um paradoxo, né? Porque quem olha minhas coisas vê, né, bastante experiência, assim, né? De estar numa pós, estar num curso ali, outro curso ali. Mas não é realmente o que me enche os olhos. Eu adoro contribuir, adoro ajudar as pessoas que estão chegando, né? Mas o meu negócio é o beira-leito mesmo. Eu não consigo, gente, sair da assistência. O pessoal me traz, vamos para a coordenação de não sei onde, vamos para não sei onde. Não quero, não vou, eu gosto do beira-leito. E essa paixão pela assistência direta mesmo foi o que começou a me abrir os olhos para a residência. Eu, na verdade, não tinha conhecimento, a verdade é essa, não tinha conhecimento de residência em enfermagem. Me formei numa faculdade particular como bolsista do ProUni, né? Inclusive, no comecinho, foi uma das questões que pesou na minha decisão. Então, era uma faculdade com curso novo. Então, assim, não existia muito essa cultura, né? De trazer o aluno para outras oportunidades. Sim. E tudo mais. E aí, eu sempre conto essa história, né? No último ano de faculdade, a gente estava numa palestra sobre BLS. E aí, minha amiga de sala falou que tinha umas amigas começando a residência no Sírio. Aí eu... Invocada aqui só. Como assim residência? Isso, eu lembro como se fosse hoje, foi em março. E aí ela me explicou que tinha um programa de residência em enfermagem e tal, não sei o que. Eu falei, é isso! Tá decidido, eu vou fazer residência. Na mesma noite, eu mandei mensagem pro meu pai. Falei que eu ia ser residência de cuidados críticos do Sírio-Libanês. Acabou a confusão. Vou e pronto, e acabou. E aí, minha filha, pobre, né? Pobre, não tem muita opção de fazer muita prova, muita coisa, sempre falta dinheiro. E aí, quando chegou o processo seletivo do Einstein, eu falei, pai, vamos tentar, deixa eu fazer para treinar, porque aí quando chegar a prova do Sírio, eu tô mais preparada e tal e tal. Beleza, vim para São Paulo com a cara e a coragem, fiz a prova, voltei. Aí, quando eu cheguei em Salvador, né, que eu fazia faculdade de Salvador, falei, pai, faltam 2 dias para acabar a inscrição do Sírio. Aí meu pai falou, minha linda, mas agora o dinheiro acabou, né? E aí não pude fazer a inscrição da prova do Sírio, porque eu não tinha dinheiro mesmo. E daí falei, então agora eu sou Einstein desde pequenininha, meu sonho, vou passar. E aí esperei o resultado sair, passei em penúltimo lugar para a segunda fase. E aí vim de novo fazer a prática. E aí veio pra rodar a baiana mesmo. Vim com tudo. E aí consegui passar. E deu tudo certo. E tô aqui hoje com vocês. Eu acho que geralmente as pessoas têm experiência mesmo no último período, né? No meu também, basicamente, foi esse, né? Eu lembro que eu sempre pensei em terapia intensiva, mas eu pensava, eu acho que eu não sou tão boa assim para trabalhar numa terapia intensiva. E eu ainda não tava num grande hospital, tava no hospital escola, mas mesmo assim eu percebia que eu tinha limitações técnicas para essa assistência. E foi daí, conversando com uma professora que queria muito que eu fizesse um aprimoramento famoso aqui em São Paulo, ficou brigada até um tempo comigo quando eu não decidi fazer esse aprimoramento, que colocou essa ideia. Falou assim, Andressa, realmente existem aprimoramentos, existem residências em São Paulo, que já era minha cidade, então eu pensei, acho que talvez possa ser realmente uma oportunidade, né, de me qualificar mais. Realmente eu não me sentia pronta, totalmente pronta, eu achava que eu precisava de mais. E aí parece que quando o sonho da residência entra, é uma coisa, né, ele domina. Quem tá aprendendo mais nessa mesa, no fim das contas, sou eu, porque eu sou o único que não fez residência aqui no meio. Ele não vai contar a idade dele. Não vou contar a minha idade, puros procedimentos, que fique bem claro. Mas eu tenho essa curiosidade mesmo, né, de como é que é essa experiência, assim, na residência, porque eu imagino que você está muito próximo ali da assistência em si, né, todo o tempo. Sim. E eu tive isso muito no fim da faculdade. E a residência acaba prolongando e você está ali diretamente, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como que é essa experiência dentro, né, da residência. Eu pensei, quando eu entrei, que eu não fosse sentir diferença do último ano do estágio. Para ele. Porque no estágio eu tinha contato direto, eu ajudava na coordenação da unidade, era tudo... Eu tinha muita autonomia enquanto estagiário. Mas aí a gente vai conhecer a residência. São 60 horas semanais. 5.700, como é? 5.000, quase 5.700 horas, né? É quase uma graduação em 2 anos de curso. Então, 48 horas práticas por semana de prática, 12 horas por semana de teoria.
Lá no ICE, inclusive, então, junto com a residência, a gente faz a carga teórica com a pós-graduação no primeiro ano. Então, a gente está num serviço de alta complexidade, com todos os recursos humanos e materiais possíveis, onde não existe a palavra não tenho, não posso e agora não dá, não existem essas palavras. E com cobrança, as pessoas querem ver resultado. Sim. Então, é todo um esforço de estudar, de se preparar psicologicamente, inclusive, que eu acho que no primeiro ano da residência, o R1 ele serve basicamente para te ensinar a ter controle emocional. Ou não. Ou não. Tá? O meu ano de residência foi super atípico, porque eu ganhei de brinde uma pandemia. Nossa, é mesmo. Então, na transição do R1 pro R2, um belo dia eu cheguei e meu nome estava na escala João sozinho na unidade. Falei, legal. Que loucura. Então, a gente aprende, obviamente, que sempre guiado por pessoas super especializadas, super competentes nesse contexto, Mas era uma mas... situação completamente... Exato. E a residência, eu acho que mais do que nunca, é um papel de corresponsabilidade. Eu falo muito isso para os residentes hoje em dia. Não cheguem na residência esperando que as coisas, que o conhecimento vai cair no colo. Não vai. Exatamente. Não vai. Eu acho que é a corresponsabilidade do serviço que propõe oferecer um trabalho como o de uma residência e do residente correr atrás para o seu desenvolvimento. Sim. Não é à toa que a gente percebe, às vezes, que alguém se desenvolve mais em uma área do que outros. E a dedicação. Eu acho que existem, sim, maiores facilidades de aprendizado. Sim. Mas existe também dedicação, exige preparo, enfim, é complexo. Exatamente. Para mim, assim, é a mesma coisa. Eu penso exatamente da mesma forma. A minha experiência, eu senti dessa forma. E assim, falar um pouquinho mais também sobre essa parte psicológica, questão de maturidade, é ali aquele desenvolvimento, né? Porque você sai, no meu caso, eu saí da porta da faculdade para a porta da residência, foi exatamente no fim da faculdade. Então, você já sai desse ambiente de aluno, entra num ambiente em que você é meio aluno, meio responsável, a depender da situação você é só aluno, a depender da situação você é o enfermeiro do leito. Então, você começa a entender esse contexto, né? E aí você vai evoluindo ali dos primeiros meses do R1, aí vai chegando no finalzinho do R1, daqui a pouco você começa a dividir a unidade com o enfermeiro, daqui a pouco você está sozinho na unidade, você que é o enfermeiro da unidade. Então, esse processo é muito interessante, né? Viver esse processo é realmente muito intenso. E você foi direto, né? Você foi direto da faculdade, então direto para residência. Direto para residência. Eu finalizei... Dormiu na Bahia, acordou em São Paulo. Dormi na Bahia, acordei em São Paulo, exatamente. Eu voltei da segunda fase, apresentei o meu TCC, aí esperei o resultado, eu voltei, fiz a matrícula e assim foi. No finalzinho, assim, do ano, aliás, finalzinho de janeiro, eu fui no conselho, vi aquelas coisas de Corém, não sei o que e tal. E aí entrei. Foi assim, realmente, dormi na Bahia, acordar em São Paulo. E acordou pesado. E eu costumo classificar a experiência da residência como uma experiência única. Porque eu acho que muita coisa que a gente faz na vida, a gente tem uma expectativa, vai lá se cumpre ou não. Mas a residência, ela é muito além de tudo isso, né? A gente imagina um cenário, só que ele é muito além daquilo. Esses 2 anos vão ser muito além de 2 anos, vão ser muito além da experiência, né? Sim. Eu acho que é tanta coisa que acontece psicologicamente, emocionalmente, tem um cansaço físico mesmo relacionado a uma carga de trabalho intensa, né? Assim como, né, vocês também morando numa cidade grande, que é São Paulo, que o deslocamento é pesado, assim. Então tem muitas questões, né? Muitos de nós, às vezes, na faculdade não morava sozinho, depois passou a morar, ou enfim, né? Então acho que são muitas mudanças, né? Eu costumo me classificar como... cheguei na residência como uma caipira indomada, né? Eu também. Assim, caipira, porque fiz a graduação no interior, indomada, porque sempre tive um gênio terrível, né? Me descreveu aí, gente! É muita coisa, né? Sim, avaliação comportamental sempre ali, ó, 7, vamos lá, minha linda, seu não verbal, vamos lá, dar uma melhorada. É isso. Linaldo, um beijo pra você, foi o técnico que me treinou, eu cheguei no primeiro dia, ele falou assim... Essa menina não sabe a diferença de uma seringa de 5 para uma de 10. E aí, quando eu comecei o R2, ele me chamou e falou, Joandra, nós estamos surpresos com você. Nossa, como foi seu desenvolvimento e tal. Então, assim, às vezes você nem percebe. Sim. Mas é um desenvolvimento. Ó, eu vou te contar um caos também, vou mandar um beijo. Renata Lopes, um beijo. Primeiro dia que eu fui atender com ela, né? Eu tava naquela emoção, gente, vou atender um paciente, né? Nossa. E ela me falou uma coisa simples. Você vai pegar o ambu, ligar
e ambusar o paciente. Tudo bem? Ela aqui com a sonda, você já tá rindo, só imagina a situação. Toda performada. E eu sei ambusar. Ambusei, gente. Claro que eu sei. Abri o, né? Desconectei, conectei o ambu, fiz lá toda a minha performance. Eu juro até hoje do olhar pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim: você realmente não foi a que passou em primeiro lugar, né? Me diz que não é você. Meu Deus. Aí eu falei, fui eu. Ela falou, você não sabe ambusar? Meu Deus do céu. E é óbvio que depois fizemos todos uma amizade, né? Lógico. Aprendi muita coisa com ela. E hoje em dia, ela me olhar nos olhos e falar, nossa, você se tornou uma profissional que eu imaginava que você fosse se tornar. E se a gente pensar 2 anos é um curto espaço de tempo, realmente eu vejo, assim, a riqueza, né? De coisas que a gente passa, óbvio, né? Que tem experiências bizarras. Sim. Mas se a gente for contar hoje, você vê o quanto que a gente constrói uma trajetória, né? É muito doido isso, eu acho. Sim. A gente fala, não quero voltar nunca mais, não quero fazer uma residência nunca mais. Mas, assim, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse passado por isso, eu jamais seria a profissional que eu sou hoje. É fundamental a gente passar pelo processo da residência. É algo, assim, enriquecedor, inesquecível, maravilhoso. A gente lembra com muita saudade. Lembra dos desafios também, óbvio, né? Mas é uma experiência E traz uma fundamental, maturidade fundamental. até pro nosso coração, né? Como profissional mesmo. Às vezes a gente compreender, se né? depara com algumas situações que você fala, olha, eu era imatura, né? Sim. Talvez eu não sabia lidar com tantos profissionais. Eu não sei se vocês também fizeram esse exercício, mas no meu primeiro dia de residência, nós escrevemos uma carta, né? Sim, a De, cartinha. né, pra 2 anos depois ler. Você sabia, Léo? Não Primeiro dia da sabia. residência, a gente recebeu uma folha e escreveu uma carta pra você daqui 2 anos. E essa carta foi guardada e depois de 2 anos nós recebemos essa carta, abrimos e lemos. Eu acho que foi um dos dias assim mais impactantes, porque ao mesmo tempo eu vi o tanto que eu tinha mudado, tanta coisa que eu tinha vivido, mas eu lembrava exatamente do dia que eu tinha escrito Que essa você carta. começou, Como foi essa experiência pra vocês? Eu lembro que na carta eu escrevi que eu voltaria para Ribeirão. Olha aí. Hoje em dia, Começou assim. beijo, pai, mas tá ótimo aqui. Fico. Sim. Eu lembro, na minha carta eu voltava pro interior, ia trabalhar na assistência em Ribeirão Preto. Só pra ir comer o parmegiano do Nelson agora, né? Claro, Ah, então sorvete tá do bom. Geraldo. Mas, enfim. Realmente, eu li a carta lembrando o dia que eu escrevi lá na salinha do quinto andar, na reunião com a tutora, com o pessoal. Sim. Eu, de fato, não me lembrava que eu tinha escrito. Quando Não? eu abri, foi uma surpresa. E quando eu li, eu tinha chegado num patamar muito maior do que eu tinha de expectativa quando eu escrevi, sabe? Eu colocou. escrevi coisas legais, mas eram coisas pequenas ainda, do olhar de uma menininha que estava saindo da faculdade, né? Que não tinha noção de Sim. nada ainda. Então, quando eu li, eu falei, nossa, Como eu foi mudei, muito né? mais do que eu imaginava, né? Foi muito legal. João, qual que é o principal desafio que você destacou na sua jornada como residente? Liderança. Foi algo que eu sempre tive muito receio. No primeiro ano da residência, a gente acompanha profissionais técnicos no beira-leito. E eu acho que depois que eu passei pelo processo, eu vejo o sentido que isso tem, né? Não faz sentido o enfermeiro, que é o líder dentro de uma unidade, não saber como o técnico vai trabalhar na beira do leito ou saber exatamente o passo a passo de todos os procedimentos que acontecem dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, não tem melhor forma de eu me aproximar disso do que fazendo com quem Sim. está ali no dia a dia fazendo. E eu lembro que o meu receio ele foi crescendo ao longo do R1. E eu sinalizava em todas as avaliações com a tutora. Eu falava, eu tenho medo de quando eu virar R2 e começar a liderar quem está me treinando, isso ser mal interpretado. Sim. Então aí você vai ler, você vai fazer as coisas. Como a síndrome do pequeno poder, né? Como vai ser isso? Te criei, agora você tá aqui querendo me dar ordem, chamar minha atenção, me dar feedback. Então, eu sempre tive essa questão da liderança como algo que não me incomodava, mas que me trazia um certo receio. Mas que, enfim, eu acho que pelo perfil das pessoas, de estarem acostumadas, foi um processo, assim, tranquilo. Mas liderança é algo que, como não dá para aprender Sim. lendo, É, a gente aprende liderando. executando. Exato. Foi algo bem processual. Eu acho que minha dificuldade, meu ponto foi isso. E a sua, Jo? Olha, no meu caso, assim, entra um pouco da liderança também, mas quando a gente começa a dominar um pouquinho mais a parte técnica, que eu acho que foi o que te ajudou, né, assim, quando você começou a perceber que você estava dando conta do recado, acho que foi mais fácil, né? Mas para mim foi a comunicação. E é até hoje um desafio. Talvez por conta de onde eu venho. Eu venho do Nordeste, então a gente é muito mais caloroso, a gente fala com mais... Enfático.
potência na voz, sabe? E a gente chega, a gente ocupa o espaço. E quando a gente vem para a região de vocês aqui, é um pouco diferente, né? Então, às vezes, isso é reconhecido como algo mais agressivo, imponente. Então, muitas vezes, eu me sentia um pouco mal interpretada. Não foi isso que eu quis dizer, não é bem assim. Mas é um desafio que você vai aprendendo. Até hoje eu tenho muito esse desafio com a comunicação, mas entendo esses meus pontos, né? Só que assim, durante a residência, com zero maturidade, aí isso fica longe, você tá longe da família, tá longe das pessoas que vão compreender essa questão. Então, foi muito desafiador. Mas Léo, hoje... você conheceu o Furacão Joandra Não, hoje, sabe o que eu né? ia falar? Pra mim, né? Eu que trabalhei tanto tempo na UTI, o que eu mais gosto é disso, de voz potente. O que me dá um nervoso é a pessoa vai falar com você: oi, tudo bom? Meu nome é não sei o quê. Você descobriu por que nós somos sócios, né? Assim, tá na cara. Fala, né? Me dá um nervoso. isso. Põe a voz pra fora. É isso, exatamente. Nossa, eu tive uma pessoa que me instruiu na época da faculdade que ela sempre falou assim: sempre que você for falar com alguém, você tem que ser firme. E tudo começa pela sua apresentação. Então, prazer, meu nome é Leonardo, eu sou fisioterapeuta. E aí você começa. Então, se você já chega aqui com a voz baixinha assim... Você que tá com paciente e tal. Ah, Então, eu pela- queria falar... Oi, e aí, tudo bem? Paciente, entendeu? É diferente. E aí, isso às vezes acaba... Claro. Né, a depender da situação, acaba sendo um pouquinho difícil. E pra vocês, né? Que eu tô querendo fazer residência, né? Só que Tá, agora Léo? Mas em terapia olha, intensiva, por favor. E eu sei que tem muito perrengue que a gente poderia ficar aqui horas falando, mas eu queria muito saber também da carreira de vocês. Porque assim, como a gente tá falando da residência, torna o profissional muito diferenciado, né? E dá pra ver por vocês, pelo que estão passando pra gente. Mas o que vocês podem passar dessa impulsionada que deu na carreira de vocês por conta da residência? Vamos lá. Bom, eu acho que eu tive uma grande sorte de, entre muitas aspas, pelo amor, de terminar a residência no meio de uma pandemia. Sim. Porque eu acho que isso abriu as portas de oportunidade de trabalho Claro. mesmo. Então, antes mesmo de terminar a residência, eu já tive a proposta de trabalho onde eu fiz a residência. E antes mesmo, enfim, como eu não tinha certeza se eu ficaria em São Paulo, eu já, enfim, comecei a me organizar para ir para pós-graduação de alguma forma, para me garantir em alguma coisa ali. Pra Ribeirão eu não vou voltar. Para Ribeirão eu não vou voltar, mas a minha matrícula foi em Ribeirão. Aquela coisa assim. Mas, enfim, deu certo, eu acabei sendo contratado e continuando no hospital. Mas a residência, ela muda muito a nossa perspectiva, assim, de mundo. E eu vi que só a residência já não era mais suficiente. Que eu tinha realmente aprendido procedimentos, eu tinha aprendido um pouco sobre liderança, sobre comportamento, mas que faltava alguma coisa ainda, que eu não queria parar naquilo. E aí foi quando eu voltei para a parte da pesquisa. Eu acho que é algo que caminha muito junto. Eu não consigo enxergar assistência sem pesquisa. E sou um eterno fã, enfim, então eu sou meio suspeito. Mas, para mim, a principal mudança pós-residência foi justamente já ter tido a oportunidade de continuar num serviço onde eu já conhecia a rotina, protocolo, enfim, que me oferecia recursos para isso. E a possibilidade de estar em um serviço que me apoiava numa pós-graduação, né? Perfeito. Bom, no meu caso, eu tinha um sonho... É que não pode falar o nome, né? Eu tinha um sonho. O sonho de trabalhar numa grande instituição, né? Num lugar aí. E aí, no dezembro do R2, que, para quem não sabe, as residências, elas sempre começam do finalzinho de fevereiro ali para a primeira semana de março. E sempre terminam, né? No Nesse finalzinho período. de fevereiro dos 2 anos depois, Pra né? comemorar no carnaval. É tipo, não, o carnaval ainda antes um pouquinho, né? A gente já tá no carnaval loucão, precisa acabar, entendeu? E aí, no mês de dezembro do R2, apareceu o processo seletivo para esse hospital. E aí a gente ficou sabendo, assim, um dia antes de acabar as inscrições. Eu falei, meu Deus, chegou a hora. Eu lembro dessa história. Era o meu sonho. E daí eu fiz o processo, passei. E aí, no último mês da residência, a coordenação me ajudou bastante, né? Nesse sentido de associar a carga horária. Porque eu comecei lá no Hospital dos Sonhos. E aí terminei a residência, né? E aí foi muito legal. Eles me apoiaram bastante. E realizei esse sonho. Hoje eu estou num hospital de referência da rede privada. E, no caso, não fui para pesquisa. Não, fui para o ensino. Ai, gente, não dá, não consigo. Fui para o ensino. E daí, voltei para o hospital que a gente fez residência, né? Como professora da pós-graduação.
também para pós do Rio, também desse Que mesmo legal. hospital. Aí depois emendei em outros cursos. E aí o Depois networking é tudo. tudo. E aí foi quando eu entrei no digital, né? Uhum. Uns 3, 4 meses depois que eu entrei nesse hospital, depois da residência, aí eu comecei a entrar no digital. E aí foi a grande virada da minha carreira mesmo, porque aí eu entrei em instituições grandes, né? De preparo para residência, de cursos, enfim. E aí, menina, agora o Brasil Segura. me ganhou. Então vocês não se veem definitivamente sem a residência, sem o processo. De forma Não. alguma. Não. Jamais teria vivido o que eu vivi, jamais teria o olhar que eu tenho hoje, né? Também para minha profissão mesmo. Aham. Residência é tudo. Gente, tem que ser obrigatório, pelo amor de Deus. É. Joandra, falando um pouquinho de redes sociais, a gente adora, né? Vocês já viram que na primeira temporada a gente teve, né, várias estrelas das redes. A gente sabe que hoje em dia, diferente da nossa época, né, que não é nem tão antiga, mas a gente não tinha essa questão de buscar profissionais na internet, né? Hoje em dia a gente sabe que desde a graduação os alunos já buscam profissionais para se inspirar e que realmente é uma onda muito bacana, né, nesse sentido. Como começou? A gente viu que ali em 2019 você começou o Diário de UTI, né? Que é a sua página. Sim. E aí, como que foi isso? Como que deu esse start? Porque 2019 ainda as coisas estavam encaminhando, né? Em Sim, redes sociais. Sim. Menina, nem eu sei explicar. Eu pensava um pouco nisso, sabe? Só que eu ainda não me sentia segura. Eu achava que talvez fosse ser besteira. Pra que ficar me expondo, né? Eu já me sentia muito julgada em vários aspectos. Então, enfim, a gente fica naquela insegurança, né? Só que aí eu realizei meu sonho, cara. Eu vim da Bahia, do interior, do sertão da Bahia. Deixei minha família. Vim embora com a cara e a coragem. Realizei o sonho que eu tinha, que era entrar no hospital, trabalhar com cirurgia cardíaca. E eu tava lá, por que eu não ia mostrar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas que isso é possível? E aí, minha filha, quando esse sentimento me dominou, eu falei, e agora? Criei a página, deixei lá só para salvar o nome. Fiquei um tempo ainda. Eu falei, meu Deus, eu começo ou não começo? Aí foi. Aí eu falei, eu não vou ficar falando de conteúdo acadêmico, não vou ficar falando muito disso. Eu vou falar da minha visão de vida, do que é trabalhar numa UTI. Vou brincar, vou fazer meme. E se der, eu coloco uma coisinha ali acadêmica, ensino algumas coisas, compartilho. Só que aí a vontade, né, de trazer mais conteúdo da área foi muito grande, então eu comecei a fazer muito vídeo com conteúdo específico de terapia intensiva, muita coisa de monitorização hemodinâmica. Aí comecei a trazer minhas vivências de cirurgia cardíaca, balão intraórtico e tal, e isso começou a chamar a atenção. Que aí foi quando uma empresa de preparatório para concursos e residências me chamou, e aí muita gente começou a me conhecer. Foi nesse dia que você teve start e assim, nossa, gente, eu tô famosa ou não? Foi antes? Não, eu não tô famosa, gente. Tá, não viu? tô, não. Mas tá. Ó, você fala assim, Joandra, enfermeira. Do Diário da UTI? Então. Ó, eu sei que eu não sou famosa, tá? Mas, sabe algumas coisas que acontecem que a gente fica se achando quando alguém para na rua? Eu moro na Liberdade ali, né? E aí eu tava numa lojinha e chegou uma menina e falou assim, você é a Joandra do Diário de UTI? Eu falei, sou. Tira uma foto, venha. Tira uma foto. Às vezes eu encontro as pessoas, a pessoa nem pede pra tirar foto. Eu vou e falo, não, vamos tirar uma foto. Eu comentei isso com o Léo. Eu falei assim, quando a nossa página começou a aparecer, o Léo sempre foi aparecido, né? Sempre, brilhava. Era foto, era Reels. E eu sempre tive muita vergonha. No começo eu queria que ele aparecesse, eu não queria aparecer, né? Mas não tem como, Não tem né? como. Enfim, a gente é uma dupla, precisa aparecer. E aí, uma vez, uma aluna, até uma técnica de enfermagem, falou assim, oi, professora, você é do pod da BN. E aí eu fiquei em pânico, porque o Leonardo, uma pessoa me reconheceu. Meu Deus, que proporção. Porque a gente não tem noção da proporção da internet, na verdade, né, Joandra? Não. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Sim, amiga, as duas coisas. E foi bem desafiador também essa parte, porque eu sou faladeira, vocês já viram aqui. Então, assim, pra você falar uma coisa, né, é perigoso, então tem que prestar atenção nisso. Você descobriu por que a gente não faz programa ao vivo? Entendi. Não, nosso programa é Exato. gravado, né? Ó. Exato, tem que ter muito cuidado mesmo. Mas eu acho que o mais bacana de tudo é o que eu recebo no direct.
Porque, assim, eu não fico compartilhando, sabe? Porque eu acho bobeira ficar expondo isso. Porque até são coisas íntimas, sabe? Mas você vê que você tá fazendo diferença, sabe? Sim. Às vezes eu recebo mensagens, assim, de decisões de vida. De gente que tava querendo abandonar a enfermagem. E aí hoje tá trabalhando num emprego bom. Gente que estava em 2 empregos, com filho, sobrecarregada. E aí vem desabafar comigo, problemas amorosos, não sei o quê. A gente vai conversando, eu dou aquela escuta. E daqui a, sei lá, 3, 4 meses a pessoa volta. Passei na residência, vim embora pra não sei aonde, fiz isso, fiz aquilo. Povo da residência que passou agora, um beijo, R1 aí, todo mundo. Que beleza! Beijo. Pessoal daqui de São Paulo. Teve gente do Pará que veio pra fazer a prova, tipo assim, João André, eu vim porque eu vi você, eu vi sua história, e você me fez acreditar que era possível. Cara, eu podia ter 30 seguidores. Ler isso pra mim já é demais, já valeu tudo, sabe? Então, essa é, assim, meu xodó é o meu Instagram, assim. É algo que me preenche muito, Ai, sabe? faz seu merchan ali, ó. Já manda ver a página. Gente, me sigam no Instagram, @diário de UTI. Não, isso é muito legal, né? Quando a gente começou com o Pod da BN, a gente pensou como que as coisas iriam começar. E as mensagens que a gente recebeu, né? Uma eu até mandei para a Andressa, que foi enorme. Tudo bem que eu sou pisciano, né? É fácil de emocionar, mas enchi o olho de lágrimas. Eu falei, meu Deus do céu, olha onde a gente está alcançando, né? É como você falou, se você tem 30 seguidores, uma pessoa já está demais. Você mudou a cabeça de alguém, isso é muito legal. No né? começo a gente falava, Reiner, curte todas as nossas postagens, ajuda né? a gente. É nosso backstage. É. Curte, né? Compartilha, né? Dá aquela Põe pergunta na moral. caixinha. Não, dá uma movimentada na página. Mas é muito legal você ver a proporção que isso vai tomando, né? É bem legal. É muito gratificante, gente. Muito gratificante mesmo. Eu queria tirar uma dúvida, né? Você comentou que foi o João. Você comentou que você fez a sua residência, né? Foi da faculdade, fez a residência, e aí você foi para a pós-graduação, certo? Stricto sensu, para um mestrado. Isso. E fez uma transição para o doutorado, não é isso? E o seu mesmo. tema é um tema que fala sobre ultrassom gástrico, não é? Exato. Conta um pouquinho pra gente dessa transição, né, que você fez e desse tema. Tá. Nosso menino de milhões. Ele é, milhões, gente, apaixonada. Vai. Eu entrei inicialmente no mestrado, como você disse, no mestrado acadêmico mesmo. E já na intenção de estudar sobre a ultrassonografia. Então, era algo que eu me aproximei no hospital, vi que não tinha muita coisa sendo feita. Eu falei, pois teremos. Aí que eu vou. É aqui que eu vou. Sim. Mas o trabalho, por ser algo muito novo, ele seria muito grande. Sim. E grande demais para um mestrado. Então, dentro da universidade onde eu faço, dentro da USP, existe uma possibilidade de eu prestar o doutorado direto. Então, havendo currículo para isso, então eu passo por toda uma banca de análise de currículo, análise de artigos publicados, participação em congressos, enfim. Uma banca de examinadores avaliam a proposta de projeto, avaliam o meu currículo e, havendo compatibilidades, eu posso transicionar para o doutorado direto. Então, eu saí do mestrado e pulei essa etapa, entre aspas, para ir para o doutorado direto. Obviamente, eu não recebo o título de mestre, mas eu encurto um pouco da jornada A trajetória. de pós-graduação. Então, agora eu tô indo hoje às 17 horas, eu enviei o meu... Falei pra Joana, às 17 horas eu enviando e falando, meu Deus, eu vou atrasar. Enviando meu projeto, meu exame de qualificação. Então, se tudo der certo, espero em no máximo 1 ano e meio defender o doutorado. Amém, amigo. Já deu certo. já Você deu. arrasa. É de milhões, gente. Ele é de milhões. E é muito legal você também comentar, porque muita gente nem sabe que você consegue, né, ter essa possibilidade, Você enfim. pode. Então, realmente, pra quem for de milhões igual o João, gente, aí, ó, doutorado direto, joga. maravilhoso. Muito bom. E por que ultrassom, João? Eu gosto muito de tecnologia. Ah, nós Acho que já, percebemos. né? Aqui atrás, gente, vocês não fazem ideia das coisinhas que existem. Eu gosto muito de tecnologia e eu vejo que na terapia intensiva, aquela questão usual de inspeção, palpação, percussão e ausculta já não é mais suficiente. A clínica continua Fato. sendo soberana, mas a gente consegue fazer uso de outras ferramentas para trazer o melhor raciocínio clínico para o Beira-Lei. Sim. Exatamente. E eu vejo também, mais do que nunca, e principalmente depois da residência, que o enfermeiro ele é peça fundamental para prevenir
qualquer complicação quando ele está no beira-leito. Então, eu Sim. consigo, de maneira rápida, com o meu raciocínio clínico, prever a piora clínica do paciente e, baseado nisso, mudar totalmente o meu plano terapêutico. Garantir Compartilhar, segurança. não é? Compartilhar minha perspectiva com a fisioterapia, com o plantonista médico, com a minha equipe técnica de enfermagem, enfim. E o ultrassom, ele permite isso. Ele permite que, sem transportar um doente crítico, que por vezes, de tão grave que ele está, ele não consegue sair da unidade de terapia intensiva para um exame diagnóstico, através de um procedimento não invasivo, de baixo custo, Rápido. rápido, eu consigo fazer uma inferência diagnóstica, eu consigo ter um achado que pode mudar o desfecho clínico desse paciente. E a proposta desse estudo é justamente isso, né, do meu trabalho do doutorado, é mostrar o impacto, né, a efetividade do emprego de tecnologias como o do ultrassom no desfecho clínico de pacientes graves. Então, acho que basicamente E a foi um pouco potência disso. de um bom enfermeiro à beira-leito, né? Que faz toda a Exato. diferença, não tem como. Total. E assim, essa parte do ultrassom vem crescendo muito aqui no Brasil, né? Sim. Pelo enfermeiro mesmo. Então, você como entusiasta, amigo, ó, continue jogando duro, porque a gente vem crescendo muito nesse sentido, né? Não só nessa parte como do seu tema, mas na parte de ultrassom vesical, avaliação de congestão. Enfim, o POCUS vem aí com tudo, né? A equipe multi, né, a DESA da Físio, a com relação Nutro também. à avaliação diafragmática, nutricionista. Exato. É quase que termina o ultrassom que na hora que você terminar de usar no estômago, eu vou ver o pulmão. Quando eu mas É o terminar novo o pulmão, eu esteto, vejo- né? A o novo verdade é esteto, essa. Exatamente. O esteto vem... Você sabe que ficando mais depois que empoeirado. a rotina do ultrassom mesmo entrou para fisioterapia, né? Agora puxar um pouquinho para minha área, principalmente de avaliação muscular, né, e avaliação de musculatura respiratória, fez uma diferença, assim, porque às vezes realmente eu tenho dúvidas, né? E a hora que você vê o ultrassom e faz uma inferência diferente, né? E realmente vê o que tá acontecendo, muda às vezes sua conduta clínica, né? Ó, tá acontecendo tal coisa. E foi o que o João falou, realmente a gente tem pacientes às vezes tão críticos que você não vai transportar esse cara para uma tomografia, enfim. Então, você conseguir fazer isso à beira-leito realmente é uma realidade incrível, né? E aí mostra o poder da equipe multidisciplinar nisso, na contribuição não só do cuidado, mas na questão até de um desfecho diagnóstico, né? Exato. Exatamente. Muito bom. Gostei. Gente, esse episódio a gente sabe que foi o mais pedido, né? Na nossa caixinha ali. Traz residência, traz residência. Mas por quê? Porque vocês queriam saber as dicas para passar na residência. Dicas, antes, né, de como enfrentar a residência, como passar na residência. E aqui, óbvio, a gente vai, né, arrancar a verdade dos nossos convidados. Então faz o seguinte, pega o seu caderninho, no nosso caso, o da Biene. É, e o caderninho da comece, a partir Biene. de agora, a anotar as dicas que a gente vai pedir para eles, é claro. Leonardo vai dar a primeira dica. Dica número 1, Léo. Dica número 1, estudar muito, né? Léo, Eu você tenho já anota que você é o certeza. próximo candidato. Vamos pra começar. 2024 vem aí com Léo Residente, hein? Jesus. Nossa, mas R1. eu tenho dó, viu? Eu tenho dó de quem ia ficar responsável na supervisão do Leonardo. Meu Deus, eu tenho dó porque essa pessoa ia, nossa, voltar para casa mais atordoada do que eu. Joandra, dicas preciosas aí pra quem tá num preparatório. Gente, vou entregar o ouro aqui pra vocês, hein? Gente, é o seguinte. Óbvio, estudar é o básico, mas assim, estudar com estratégia é importante, porque às vezes a gente vê muita gente desesperada querendo estudar 10 horas por dia, não sei quantas horas por dia, a gente sabe que isso é humanamente impossível e chega um momento que vocês não vão conseguir absorver o conteúdo, né? Um outro ponto importante você passou 4 ou 5, a depender da faculdade, anos estudando bastante. Toda essa carga que você tem de conhecimento tá aí. Você está nervoso, você está com medo da inexperiência e da sua imaturidade, mas está aí. Você tem esse conhecimento. Então, usando essas duas informações que eu estou falando para vocês, sejam estratégicos. Aproveitem esse tempo agora de estudo de preparação para residência. Começou agora, né, esse ciclo de 2023. Então, você que vai começar a se preparar agora para 2024, comece respondendo questão. Bota aí, tem um aí, Léo. Responder questão. 99,9%, eu não vou dizer 100% porque eu não conheço todos os programas do Brasil, mas as primeiras fases sempre são questões. Então, vocês precisam resolver questões. E as questões se repetem, né? Muito, as bancas repetem muitas questões. E aí eu costumo dar esse exemplo, né? O jogador de futebol, ele treina jogando futebol.
O jogador de basquete treina jogando basquete. Não adianta você querer treinar para a prova de residência abrindo um livro e lendo o conteúdo, coisa que você já passou 4 ou 5 anos da sua faculdade fazendo. Então, foque em treinar para a prova. Ou seja, responda questões. Isso é fundamental. Tem dicas mais específicas, assim, eu não sei se dá tempo de falar, né? Mas tentar fazer isso de forma variada, né? Não ficar 3, 4 dias estudando questões de cardio, questões de pele, questões de infecto. Não. Vai variando isso, porque nas provas você vai ter que ter esse raciocínio, né, de mudar de pensamento, mudar de tema muito rápido de uma questão para outra. Então, isso é importante também. E aí você vai entender a estratégia que mais vale para você. Caderno de erros, enfim. Associar isso com algumas videoaulas. Mas um hack que eu vou liberar aqui para vocês, gratuito. Esse hack é de milhões. Não perca tempo revisando o conteúdo de questão que você acerta. Vai revisar a questão que você erra. Porque você vai começar a sentir o método de cobrança das bancas e aí você vai começar a entender como a questão é cobrada. Então, ganhe tempo. Será que todos os alunos estão igual o Léo aqui, ó, anotando dica por dica? Eu espero que sim. Eu espero que sim. E aí, João, Boa. Suas dicas de milhões para residência? Vamos juntar. Eu voltaria um pouquinho. Eu acho que o primeiro passo para o preparo da residência é ler o edital. Isso, muito Pelo amor de importante. Deus. Importantíssimo. Leia o edital, imprima, Sim. escreva. Coloque do lado da sua caminha, Coloca do lado grife da tudo. cabeceira. Entenda o que vai Também cair acho. na prova que você vai prestar. Entenda o que a instituição que você está se candidatando espera do candidato. Excelente. Porque você direciona boa parte do seu preparo baseado nisso. Eu acho que essa é a primeira dica. Excelente. Segundo ponto que eu acho que também é muito importante é, lendo o edital, saber direcionar o seu estudo para aquilo que a banca geralmente vai cobrar. Excelente. Então, algumas bancas, elas disponibilizam, inclusive no próprio edital, uma lista de conteúdos que podem ser cobrados, né? Outras instituições consideram que o conteúdo da prova vai ser aquele adquirido ao longo da graduação. Então, eu concordo Tem que ter com esse isso cuidado. que a Joandra disse, no sentido de que o preparo para a residência não é hora de estudar em 1 ano que você, teoricamente, deveria ter estudado em Anos, 4 ou 5. 5 anos. É momento de treino. refinar, é momento de você colocar em prática aquilo que, teoricamente, você desenvolveu ao longo da graduação. Exatamente. Mas eu acho que dica de ouro é leia o edital, estude baseado naquilo que o edital propõe, e se tiver a sorte de conhecer alguém que está naquela instituição, Outro conversar ponto com a importante pessoa também. para, enfim, entender como foi o processo, se existem provas disponíveis daquela mesma banca para que você possa imprimir e fazer. Eu tentei direcionar meu Exatamente. preparo assim. Exato. Eu acho que eu Perfeito. super concordo, né? Na minha época, a residência já era famosa, mas não era tão difundido, você não conseguia tantas informações na internet. Minha primeira questão, imprimia o edital, estudava o edital, extraía o máximo de informação. Principalmente as informações relacionadas à segunda fase, que mudam de instituição para instituição. Eu tentava entender o que a instituição queria, qual era o perfil da instituição. Entrava no site da instituição, tentava entender qual era o perfil de profissional que eles estavam buscando. Eu acho isso importantíssimo. Estratégia de tempo mesmo. A Joandra falou, algumas provas são mais longas, outras são mais curtas. Então, pegar as provas anteriores e fazer estratégias ali com relógio para ver se você se adequa Simular ao tempo. mesmo. Exato, simulação. E agora eu vou dar uma dica, acho que para a prova prática, que era que eu tinha mais medo na minha época, né? Até porque eu e a Joandra, como a gente é meio furacão, é muito bom ou é muito ruim, né? Então, eu acredito que, imagem conta muito. Então, Sim. não é nem o de mais e nem o de menos, Sim. é o básico. É você básico, simples, ali num sapato confortável, que você vai conseguir encarar os cenários. Então, não é aquela produção, né, Biene, montadaça, mas também não é ali o de domingo em casa. Acho que é o básico que vai garantir. Acho que você mostrar seu foco, ser focado, mostrar que você quer trabalhar na instituição, que você é diferente, que você vai criar sua carreira lá. Eu lembro até hoje, eu olhei pra minha gestora, que hoje é minha chefe. Beijo, chefe. E falei pra ela, eu vou entrar aqui e eu vou ter uma carreira com você. Ela, nossa, mas você não é nem minha residente. Eu falei, mas eu sinto.
eu tô aqui hoje, é só pra passar. Ainda não. Se você não me aprovar nessa, ano que vem eu tô sentada nessa mesa de novo, amor. Então, realmente é mostrar que você é diferente. Você não tá ali por Você tem que honrar, né? As inscrições são caras, você se deslocou, Sim. você viajou. Sim. Então, acho que o diferencial é você mostrar que você quer realmente estar naquela instituição. Foi o que a Jandra falou, eu nasci com esse sonho. É E eu isso acho que o mesmo. mais importante é isso. Fundamental isso que você falou. E aí, juntando com a informação do João, né, que é de ouro isso também, essa questão do edital é fundamental, a gente não pode esquecer disso. Como preparo para a segunda fase, é importante também você entender as necessidades, como você falou, em relação ao perfil, porque vai ter muito edital ali dizendo: a gente quer que você saiba inglês, a gente quer que você tenha entrado na iniciação científica, a gente quer que você tenha participado de monitoria, de congresso. Então, observando isso, você consegue ver como está o seu currículo. Agora, por exemplo, vocês que estão entrando no penúltimo, no último ano da E faculdade, direcionando. já vê o que você pode aparar ali de arestas e já se organizando para entrar participar de um curso, participar de um evento que ali você consiga pontuar um pouquinho Minha mais. vida no pro- último pro semestre de inglês. faculdade era fazedora de prática. ponto. E tudo que eu via que eu tinha que eu dava pra pontuar e que eu não tinha, eu corria atrás. Então é um evento, é um não sei o quê. Realmente eu tava ali na missão de pontuar pra segunda fase. E acho que a dica de ouro é não desanimar, né? Exato. Muitas residências eu acabei passando em último, penúltimo da primeira pra segunda fase. Realmente na segunda fase saltei pro primeiro lugar. Então nada é impossível, né? Acho que Nada essa, é impossível. essa é a dica de ouro, na verdade, né? Exatamente. O meu caderninho ficou bem cheio. Ficou? Né? Então, E a gente não deu nem Exato. 10% das Tá dicas, vendo? né? Não, mas Tem já muita coisa. ajuda. Se Então, seguir ó, o diário da UTI, aí vai saber todas. Aí vai Exato. passar. Tá a tudo dica lá. tá aqui. Então a dica Me tá segue aqui. que passa. Você, né, que tá aí buscando uma residência multiprofissional e não sabe por onde ir, quais são as dicas, assiste o Pod da BN, que a gente tem 2 aqui que deram todas as dicas para residência 2 não, multiprofissional. 3. 3, eu sou o único que não. Mas é isso, né? Tá aproveitando, né? Porque vocês dois têm um título, né? Que é um título super difícil de conseguir. Sim. Poucos enfermeiros têm, que é a titulação pela ABENT, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, né? Ele treinou pra falar isso. Eu treinei. A minha língua, às Babado. vezes, dá um trabalho, você entende? É meio presa. Conta como é que foi isso. Como vocês descobriram dessa ABENT? Como é que foi? Assim, para começar, né? Que a gente fala daquela coisa de ler o edital, né? Sim. Quem lê o edital sabe que a gente não pode nem falar muito assim, sou o titulado, porque ainda tem que chegar o certificado, ainda tem que registrar no Ai, COFEM. vamos É dar- todo um babado. deixa abaixo aqui, deixa então. abaixo, os titulados, os recém-aprovados na prova da ABENT. Mas isso é por questão de edital, né? Sim, Lógico que a gente sim. já toma posse, meu amor, porque a gente é apaixonada, titulado e acabou. Mas a associação é um órgão fundamental hoje no país, né? É a maior, assim, instituição relacionada com a enfermagem em terapia intensiva, né? Uma instituição super séria que vem da ABEM, né? Eu sou muito suspeita para falar que eu sou muito fã, né, da galera da ABENT. E são profissionais extremamente comprometidos que vieram mesmo para somar. Tem alguns anos já de associação aqui no Brasil, né? E aí eles vêm com a prova de título, com essa proposta de certificar os profissionais mesmo como experts na área de terapia intensiva, né? Até já deixa a sugestão aqui, tragam o pessoal da ABENT, né, para falar aqui no Pod, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a Vamos. associação, sobre como funciona, né? São muitas dicas nesse podcast. Anota aí, Léo. Próximo. Usa o caderninho. Chama o pessoal da ABENT e aí a gente faz essa prova de título com a prova teórica, a prova prática, para se certificar mesmo de que tudo aquilo que a gente adquiriu na residência ou na pós-graduação ou no nosso tempo de experiência profissional, né, nos fez aquele profissional que o mercado espera hoje, né, e que uma associação como essa reconhece como um bom profissional e como realmente um E especialista, uma associação né? séria, né? Exatamente. Por isso que o processo é tão difícil, né? Exatamente, É porque uma título... chancela, né? Praticamente. Exatamente. Título por título, se você quiser fazer qualquer pós-graduação hoje em terapia intensiva, você sai com o título de especialista. Mas se você olha para o mundo, você vai entender que o especialista ele é formado com essa experiência, com esse know-how, né? E essa certificação hoje, só quem dá é a ABENT. Então, eu acho que vai ser uma tendência para o Brasil esse perfil de especialização. E como foi a experiência da Titulação, prova, na João? verdade. Da titulação. Olha, Vocês adoram desafios, né?
A gente primeira se conheceu lá, fase né? a primeira fase que eu pensei que fosse difícil não chegou próximo da prática, Da né? prática, exato. É bem extenso. No nosso ano ainda, enfim, por conta de pós-pandemia, a primeira fase foi online. Tá. É uma fase com 80 questões de múltipla escolha. No edital, deixam disponível todo o conteúdo que vai ser abordado. Então, lista de livros, de Legal. artigos, enfim, as referências que podem ser abordadas no conteúdo da prova. E, obviamente, são conteúdos voltados para alguém que está se candidatando para receber a chancela de especialista em terapia intensiva. Então, é uma prova muito bem aprofundada, é uma prova que vai cobrar as minúcias da terapia intensiva, aquilo que há de mais complexo na prática clínica do enfermeiro intensivista. Exatamente. E a segunda etapa, que aí são os cenários práticos. Babado. Que é ali a gente treme, a gente chora, a gente reza. A gente esquece de tudo. A gente esquece de tudo. Mas que, enfim, no final das contas, não é nada de muito diferente do que a gente faz na nossa prática. É mais o emocional É o que tá emocional. ali na hora. Exatamente. Exato, é o fato de você estar na frente de pessoas que você sabe que são tituladas, pessoas que estão ali na posição de avaliador. Amor, autores dos livros que a gente tá Autores dos estudando, livros entendeu? que a É nesse gente naipe. usa. É isso. Mas são cenários práticos que visam justamente isso. Eles elencam, no nosso ano, né, no ano passado, eles elencaram 3 casos clínicos. E é muito assim, eles vão te dar uma história básica daquele cenário e você vai falar tudo o que você sabe sobre aquilo. Obviamente que baseado nas evidências que eles disponibilizaram de Sim. referência. Sim. Muito legal. Então, fale Exatamente. o máximo possível no tempo que você tem. Pra mim, era uma coisa assim, o meu sonho tá ali. Ninguém vai tirar ele de mim. Eu vou Exato. fazer o que eu tiver que fazer. Que eu... Da primeira pra segunda, em penúltimo lugar. Então, Você adora uma emoção, hein, Eu tinha Joandra? que pular de 14º pra terceiro, no mínimo, que foi o que eu consegui, Eu né? vou. E aí, é exatamente o que você falou. Eu vou dar tudo de mim, eu não tenho mais nada a perder. Eu já sou quase a última. Então, assim, ou eles vão me chamar pra ser residente, ou eu vou ser atriz do centro de simulação. Mas eu vou dar o máximo. E fui com Deus e consegui. Mas, assim, queria até aproveitar pra dar uma dica boa também. É uma dica quente. Anota aí, Léo. Dó, dica Léo, vai quente. lá. Vou fazer Às até um ve- foguinho. O Sérgio vai dar até um close em você, bem bonito Ai, ali. meu Deus. Importante. Em geral, os lugares onde você tem essa prova prática nesse tipo de cenário para residência, geralmente, tá? Geralmente, não é sempre, tá? Mas é o perfil de prova que a gente vê nesses grandes hospitais é um perfil mais comportamental. Por quê? Porque os hospitais, eles não esperam que o recém-formado já domine todas as técnicas, domine tudo, porque ele está ali para aprender. Então, eles vão avaliar geralmente o seu comportamental. Já para a prova de título, eles querem justamente a parte técnica. É claro. Contrário. Já é o contrário. Eles querem que você mostre por que você é especialista, por que você merece ser certificado. Você sabe que o João, ele agora tá avaliando, né, na prova. Ele tá metido! O jogo virou. Ele é o avaliador. Agora eu avalio. Adoro. Você viu, né, Léo? Anota aí. Eu anotei tudo aqui. Eu fiz até um E foguinho. Joandra, foi tudo isso, assim, né? Toda a sua trajetória, enfim, que te motivou a criar esse curso preparatório agora pra Abente? Exatamente. Esse curso ele veio justamente com essa intenção, né, de levar para as meninas essa possibilidade, no sentido assim, dá para você fazer a prova, né? É claro que a gente, né, dá uma... O nervosismo pega um pouquinho, né, na hora da prova, mas quando a gente vai analisar mesmo, assim, friamente, é basicamente cumpra o que está no edital, faça, né, leia o conteúdo, busque questões de prova e faça a prova baseado nesse conhecimento que você vai ter lendo o material do edital com a sua prática clínica. Ponto. É isso. E aí, depois que eu fiz a prova, muita gente veio me procurar nesse sentido, né? Tipo, como foi? Como que você estudou e tal? E antes disso, eu dava muita consultoria para as meninas que queriam fazer residência, né? E a gente tinha muito resultado com isso. Tanto que agora, nesse R1, muita gente do AIS, tem as meninas do Sírio. Que legal. Muita gente fala comigo sobre isso. Então... Você viu uma oportunidade mesmo Exato. de trabalhar essa questão. Exato. Talvez uma questão nem técnica, mas questão psicológica e motivacional nesse ali. sentido, exatamente. Então, assim, para a parte de residência foi bem nessa pegada, né? Nesse suporte aí mesmo. Mas hoje, com o preparatório, eu trago essa parte técnica bem forte. Então, a gente discute todo o edital. É algo que você pode fazer sozinho. Eu até brinco com os meninos. Gente, tá ali, é de graça. Todo o material, fora os livros, é claro.
que a Abente traz, é tudo gratuito. Todos os guidelines estão disponíveis na internet. Tudo que não é traduzido é fácil de traduzir. Os artigos, tudo está ali disponível. O que é que eu vou trazer para a galera? Eu vou discutir esses artigos em videoaula e o treino, né, galera? A gente responde questão. Toda Legal. semana a gente responde questão. Sim. Então, isso também faz diferença, porque são 80, né? É muita Então, coisa. É É. muita coisa. E agora que você tá super famosa, assim, Ai, meu Deus! empresas parceiras, projetos, como que tá nesse sentido? Ai, menina, eu tô toda influenciadora, viu? É. Nós stalkeamos você, né, Léo? Stalkeamos. A gente deu uma Ai, boa olhada. gente. Ó, agora eu tô com um contrato aí com a Secad. Quero até mandar um beijo pra Bruno, pro pessoal da Secad, né? Que é a plataforma de ensino da Artmed, que é uma grande editora aqui do Brasil. E tá agora fazendo 20 anos, né? A Secad vem aí com diversas parcerias. Então, eles chamaram vários influenciadores. Se eu não me engano, no Brasil inteiro são em torno de 40 influenciadores. Aí eu fui chamada, Mas né? ela não é famosa. Imagina. Não. Ela é modesta. É. E daí a gente tá com... Inclusive, gente, meu cupom de desconto. Posso? fazer, Pode, amiga? por favor. Anota aí, Léo. Meu cupom de desconto, diário de UTI, coloquem lá. Entrem no site, tá? Vão lá na minha DM, peçam um link que eu mando pra vocês. Vocês conseguem 35% de desconto na compra dos programas, né, de atualização. Não só o pessoal da enfermagem, tá? Todo mundo da área da saúde, lá eles têm vários programas, são programas bem completos, tem conteúdo impresso, tem conteúdo do aplicativo, é muito legal, gente. E é acessível, né? Pra você estudar onde quiser. Não vai ter desculpa mais. Não tem desculpa. Não. E assim, o valor também é um valor muito bom. Então, aproveitem, porque logo, logo a gente encerra aí essa disponibilidade dos cupons. E, enfim, gente, a Secad é uma empresa maravilhosa. Eu tô super feliz, né, de estar com essa parceria agora. E espero que perdure aí. Vamos ver como é que vai ser. Sucesso. né? Léo, vamos contar pros meninos agora, né? Eu tô olhando seu óculos ali, lembrando, né, do nosso momento mais famoso da segunda temporada. Qual é? Conta pra eles. O momento da colmeia. Pá. O que a gente vai fazer agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Eu Deus. coloco óculos porque meu sonho era ser quem? Marília Gabriela. Mas sou da Biene. Então o que a gente vai fazer agora? Um bate-bola rápido. Então a gente vai fazer uma pergunta para um de vocês e a resposta tem que ser rápida. Tá bom. Normalmente sou eu que começo. Vou deixar a Andressa começar. Vou começar com o João aqui, tá na minha Isso. frente, descontraído. João, ser intensivista ou ser pesquisador? Ser intensivista pesquisador. Esse João é demais. Estudo experimental ou estudo observacional? Experimental. Ótimo. Ultrassom vesical ou ultrassom gástrico? Gástrico. No plantão, pé quente ou pé frio? É frio. Na hora de responder, é pé frio, com certeza. Café ou vinho? No plantão, café, em casa, vinho. Ai, gente. Tá ótimo, né? Ótimo. Você é libriano, né? Só pode. Pior que não. João passou ileso no momento da Passou. colmeia. Agora, Momento Léo. da comédia Ai, de meu Joandra. Deus. Bora lá. Bom, vamos lá. Começando aqui. Intensivista ou professora? Intensivista. Não tem jeito, minha Não paixão. PAI ou Swangans? Eu sabia. Ai, é me Por favor, lascar. Joandra. Ai, gente, olha. Putz, isso aí foi fogo, viu? Swangans, eu te amo muito, 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 muito. Mas assim, pensando no geral, PAI. Vamos de PAI. certo. Ai, meu Deus. Passar uma sonda vesical ou retal? Vesical. 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 De Fã- alívio, de alívio. O que você gosta mais, fã ou hater? Fã, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas hater é sinal de sucesso, você sabe Ah, é? disso, né? É, hater é sucesso. E Se uma tem baiana, hater, tem né? sucesso. E uma baiana aqui, acarajé ou vatapá? Pesada. Acarajé com vatapá, gente. Não tem acarajé sem vatapá. Não dá, gente. Tem que ser com vatapá. É, eu gosto dos dois. né? Eu também. A gente tava nessa discussão tava nessa pesada, discussão, né? exato. Acarajé tem que ter. É acarajé, vatapá, caruru um pouquinho assim também. E pimenta, né, gente? Pelo amor de Deus. Quente, Sem pimenta, quente. sem pimenta Ô, não Léo, vai. Vou perguntar você anotou a dica?
Todas as dicas ficaram aqui. Então tá Essa bom. da pimenta eu tenho que terminar. Essa da pimenta. E me fala uma coisa, vocês estiveram aqui com a gente, quero que defina com uma palavra. O que você achou da experiência aqui na BN? Ai, sensacional, gente. Eu quero voltar. Tem uma temporada só pro Diário de TI aí, gente? Tem. Eu amo. Amei, Olha o nosso maravilhoso. backstage, apaixonado pela Joandra. Não. Ele morreu de amores por ela. Ai, meu Deus. Uma palavra. Peraí, agora eu fiquei tenso. Uma palavra. Eu acho que divertido, foi gostoso, foi leve, foi Coisa bom. boa. Que bom. Foi um papo em casa, né? Na Foi um papo em sala, na casa, sala foi da um papo em BN. casa, isso aí. Gente, então eu vou convidar vocês para seguir esses maravilhosos nas redes sociais, né? Principalmente Diário da UTI, Joandra Marques, acompanhar ela, rotina, academia, fisioterapia que ela faz também, gente. Tudo, Balada, gente. 24 plantão, horas. ó, vida real. É O isso. João também conheceu o Vicente nas redes sociais, né, Meu João? doguinho. Nossa, maravilhoso, João é gente. do café também, viu? Ele posta lá os negocinhos do café dele. Os Ah, novos residentes também, comprar uma caixinha de chocolate pro João Isso, agora, que tá por ali, favor. né, na assistência junto com os meninos. É isso aí. Acompanhar os episódios da BN. Eu acredito que realmente a gente conseguiu extrair o máximo dos nossos convidados, com dicas, demos risada, contamos tudo de bom da residência, que vocês tenham se inspirado nesses profissionais maravilhosos e incríveis. E também os profissionais que já passaram da fase da residência, mas que querem também, né, ali a prova de título da Bent, que também tenham se inspirado nesses profissionais. E a gente convida vocês para continuarem seguindo a gente nas redes sociais, continuarem vendo os nossos episódios. E é isso, agradecer esses maravilhosos, né, Léo? Exato. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu que Foi agradeço. incrível, incrível. E não esqueça do nosso patrocinador também, ó. It's My Essence. É verdade, ó, eu vou até dar uma espirradinha no Léo, ó. Aqui, ó, Final vem. de plantão, né, Leonardo? Ó, Ah, Final de exatamente. podcast. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. ai, Obrigado. Valeu. Tchau, gente.